Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para estudarmos juntos a lição de número 2, dando continuidade ao que nós iniciamos no último domingo, a lição sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo de Deus. Amém? A lição de número 2 para o dia 12 de abril de 2020, deste segundo trimestre, nós estaremos estudando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Repetindo, estudaremos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Para isso, eu te convido a abrir a Bíblia ou acompanhar através da sua lição, Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 e 4, na sequência, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 e 4, na sequência, versículos 9 ao versículo de número 14. Assim está escrito o texto sagrado: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Este é o texto base da lição número 2. Mas além da leitura bíblica, nós temos aqui o nosso texto áureo, que vai nos dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. A síntese vai nos dizer, a nossa síntese, a nossa verdade prática. Diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém. Deus seja louvado em tudo e por tudo. Queridos irmãos, a excelência e a perfeição do projeto divino são apresentadas na epístola ou na carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, aos irmãos efésios. Quando nós estudamos esta carta, nós vamos aprender uma série de lições por demais importantes para a nossa vida
para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. Nós vamos observar que o homem vai cair, o homem vai pecar. Mas Paulo, através desta lição, ele vai mostrar que depois da queda do homem, aprove a Deus executar um plano restaurador e reconciliador, cobrindo-nos com toda sorte de bênçãos espirituais. Ciente disso, ciente dessa verdade, o apóstolo Paulo convida-nos a louvar e glorificar a Deus por sua bondade e por sua grande misericórdia que tem sido manifestas na nossa vida, pecadores. O autor da lição de hoje, o comentarista da lição de hoje, ele vai dividir esta lição em 3 tópicos. E no primeiro tópico, nós vamos aprender um pouco sobre a nova posição em Cristo. Como vocês sabem, no passado todos nós estávamos mergulhados no pecado e condenados à morte eterna, mas o nosso grande e amoroso Deus, por sua infinita graça, por suas eternas misericórdias, nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ora, e em consequência desta graça, deste privilégio, desta salvação, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos de Éfeso? O que é que ele mostra para estes irmãos? O que é que eles devem fazer? Como devem proceder diante de Deus? Qual deve ser o seu sentimento, o sentimento do seu coração para este Deus tão grande e tão amoroso? No primeiro subtópico deste primeiro tópico, o apóstolo, ou melhor, o comentarista, ele vai falar sobre a doxologia. Sim, quando nós falamos de doxologia, nós estamos pensando aqui em louvor. E o apóstolo Paulo, nos versículos 3 ao 14 do capítulo de número 1, ele vai apresentar uma sequência textual caracterizada pela verdadeira adoração. Observemos que ele começa com a seguinte frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir a frase, a expressão que o apóstolo Paulo utiliza, mostrando-nos que o nosso sentimento deve ser de verdadeiro louvor. Ele vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O comentarista da lição, ele faz questão de apontar-nos, de mostrar para nós que a palavra bendito, na verdade, aqui ela tem o sentido de digno de louvor ou glória ao nome do nosso Salvador. Este mesmo apóstolo, ao revelar isto, ele quer alcançar o coração de todos os cristãos que residiam em Éfeso. Ele quer mostrar para esses cristãos que a nossa vida, a nossa nova posição em Cristo deve redundar em um verdadeiro louvor ao nosso Deus e Pai por tudo. Amém. Mas além de falar sobre esta doxologia, mediante a nossa nova posição em Cristo, o apóstolo Paulo também lhe vai mostrar através desta carta, ou dos ensinamentos apresentados nesta carta, que sobre a vida de todos aqueles que estão debaixo da potente mão do Senhor, que foram alcançados pelo poder do Evangelho,
resgatados pelo sangue de Cristo, eles desfrutarão das bênçãos espirituais. Preste atenção, a expressão que o apóstolo vai falar, bênçãos espirituais. Obviamente que quando o apóstolo Paulo está se referindo a bênçãos espirituais, ele está se referindo a bênçãos celestiais. Bênçãos procedentes do Pai das Luzes, bênçãos procedentes do nosso Deus, tão misericordioso e tão amoroso. E quais são as bênçãos espirituais citadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios? Nós destacamos algumas. Primeira, uma das bênçãos espirituais que nos alcançaram é que Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos separados. Ele também nos escolheu para sermos seus filhos. Lembra do que disse João? Ele disse que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos que o receberam, ele lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Além de nos ter feito seus filhos, ele também nos fez agradáveis para si. Evidentemente que você há de concordar comigo, que o homem, quando está mergulhado numa vida de pecado, numa vida devassa, distante de Deus, ele está contrário à vontade de Deus. Ele vive a desagradar ao Deus Todo-Poderoso, mas o nosso Cristo, através do seu sangue precioso, ele nos fez agradáveis para si. Além disso, ele nos remiu por meio do seu sangue. Cristo nos remiu por meio do seu sangue. Aleluia. Remir é resgatar, é comprar, é pagar o preço a alguém por algo ou por alguém. E Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Ele nos remiu. Uma outra bênção espiritual que repousa sobre a nossa vida é que ele nos acolheu por sua vontade redentora. Além disso, ele nos revelou a palavra da verdade. A palavra da verdade. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma outra bênção que é citada na Epístola aos Efésios é que o Senhor nos selou com o seu precioso Espírito Santo. E daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor sobre este selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Selo este apresentado por Paulo aos Efésios como uma bênção espiritual. Na sequência, nós vamos entender, e perdoem a mim aqui o equívoco do que está sendo apresentado aí como livro de Josué. Mas na sequência, o apóstolo Paulo ele vai mostrar a nossa nova condição. Todos que aceitaram a Cristo vivem uma nova condição. E quando o apóstolo Paulo está utilizando a expressão aqui em Cristo, significa que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, a partir da pessoa bendita de Cristo e de sua obra salvadora na cruz do Calvário. É por isso que a nossa nova condição é consequência das bênçãos espirituais que são derramadas sobre nós, a partir da obra salvadora de Cristo no Calvário. Quem está em Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
nova criatura, uma nova condição em Cristo Jesus. Na sequência, no segundo tópico da lição apresentada, nós vamos observar que aqui nós temos literalmente uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou pelo menos, todo e qualquer cristão deveria viver uma vida que tem Cristo como centro neste mundo. Ora, vocês hão de concordar comigo que, mesmo diante de tanto pecado que jaz neste mundo, lembra do que disse João? O mundo jaz no maligno. O pecado, ele entrou no mundo. O pecado, ele destruiu, ele desfez a amizade existente entre Deus e o homem lá no Éden, no princípio. Contudo, mesmo havendo esse rompimento desta aliança existente entre Deus e o homem, nós vamos perceber que Deus já havia projetado algo glorioso para o homem desde a fundação do mundo. Deus queria restaurar esta aliança. Deus queria trazer o homem de volta para os seus braços, de maneira que o seu nome fosse glorificado. E aqui nós já vamos observar que no que diz respeito a esta vida cristocêntrica no mundo, o comentarista ele vai falar sobre a revelação do mistério. Todo mundo sabe o que é revelação. Todo mundo sabe o que é mistério, mas que revelação é esta? E revelação de qual mistério? A frase utilizada pelo apóstolo, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, ou melhor, o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade aqui diz respeito aos decretos que Deus planejara com o propósito de salvar os pecadores. Esta revelação deste mistério, ela é manifesta aos homens. Ela está se referindo literalmente, como diz o comentarista da lição, a revelação do beneplácito da sua vontade, de acordo com o seu grande amor e de acordo com a sua grande misericórdia. Revelação do mistério que foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. A revelação do mistério que foi ocultado no Antigo Testamento, ela é revelada na pessoa bendita do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Além disso, o comentarista também vai apresentar para nós sobre a plenitude dos tempos. Paulo, ele vai revelar que o plano divino é convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Isso implica em dizer que todo o universo, céus e terra, estão submissos à autoridade e soberania do nosso amado Salvador. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas a palavra tempos aqui é kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, a plenitude ou na plenitude dos tempos. Finalizando este segundo tópico, nós chegamos ao louvor da sua glória.
Evidentemente, vocês hão de concordar comigo, que Paulo ele vai enfatizar que as bênçãos espirituais, elas são para a igreja, que é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. O apóstolo também deixa claro que o propósito da nossa eleição é louvar e glorificar a Deus. E este louvor e esta glorificação devem se manifestar em pelo menos 3 formas. Primeiro, com palavras, mas não apenas com palavras. Isso deve ser manifestado também através das nossas ações. E por fim, além de palavras, além de ações, eu devo louvar e glorificar a Deus também convencendo ou levando outros a fazerem o mesmo. Afinal de contas, a nossa vida deve ser simplesmente para louvor e glorificação do nome do nosso eterno e maravilhoso Deus. Por fim, chegando ao terceiro e último tópico desta lição, de forma bem simples, para trazer este conhecimento para nós, o comentarista ele vai falar sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Glória a Deus. Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo, todos nós sabemos, ele desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado pelo nosso amado Deus. No primeiro subtópico deste tópico, o comentarista ele vai falar sobre o selo do Espírito Santo. Na verdade, quando nós falamos em selo, nos tempos bíblicos, o selo ele era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Preste atenção. O selo ele era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Havia uma marca em objetos, em compras, em coisas que alguém marcava para identificar. E esta marca era, na verdade, um selo de propriedade e posse pessoal. Se alguém pegasse alguma coisa, identificava de quem era através do selo, através da marca. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Entendeu a profundidade? Todos que têm o Espírito Santo são marcados como propriedade peculiar, própria do Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que ele te marcou. Foi por isso que ele me marcou. Foi por isso que ele nos marcou para dizer, para identificar que somos propriedade peculiar do Deus Criador dos céus e da terra. Mas além de ser o nosso selo, além de mostrar essa evidência de que somos propriedades do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo também é penhor, o penhor da nossa herança. E aqui o termo penhor é um termo que vem do grego arrabon, que pode ser traduzido como depósito, garantia ou ainda primeira parcela. Paulo já ensinou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 21 e 22, que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor que garante nossa herança com Cristo. Oh glória! É o penhor, é a garantia, é a nossa segurança. E por fim, para concluirmos, nesta aula, nós vimos que o plano divino revelado
resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, e que ambos os propósitos devem redundar, devem contribuir para louvor e glória do nosso Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.